Olá, queridos, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre as vossas vidas. Aqui é o pastor Leonardo. Quero louvar a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui em mais uma exposição bíblica, em uma exposição da palavra de Deus. O objetivo desse canal é apresentar porções bíblicas, é apresentar um alimento espiritual, é trazer para você ensinamentos com base na palavra de Deus. O assunto que estará sendo abordado é de suma importância e merece muita atenção, pois é um assunto que abrange todas as áreas de nossa vida. É um assunto que pode ser respostas para algumas perguntas e indagações, pois existem pessoas que enfrentam situações e circunstâncias e não sabem o motivo, não sabem a origem. Eu quero apresentar para você nessa exposição um tema muito importante, que está baseado em Efésios 4, no verso 27, que é o tema desse assunto. Mas o corpo, a estrutura, a espinha dorsal, o assunto central, o prisma dessa exposição é a respeito de base legal. Leonardo, o que seria essa base legal? Eu quero falar sobre o mundo espiritual, como trabalha os demônios, como Satanás ele vai usar de artimanha contra a vida daqueles que servem a Deus. Todos nós sabemos, somos leitores da palavra de Deus, e todos nós sabemos que o diabo, o acusador, ele sempre vai agir dentro de uma legalidade. Existem pessoas que dizem que o diabo ele é sem educação, ele vai entrando com um sapatinho de algodão, ele vai coloca o pé, aí a gente vai abrindo as portas, ele vai entrando com o corpo e tal. Não, ele atua com uma base legal. Ele tem permissão para atuar contra o homem baseado em uma legalidade. Grave bem essa palavra, legalidade. Em em Efésios capítulo 4, deixa eu ler aqui, Efésios 4, verso 27, o apóstolo Paulo, ele dando orientações aos crentes de Éfeso, concernente ao homem se revestir de uma nova natureza espiritual. O verso 23, 24, ele vai aconselhar: revistai-vos de um novo homem. E Paulo ele vai trazer algumas características, algumas evidências concernente a esta mudança radical. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais; aquele que mentia, não minta mais. E ele começa a dar instruções, orientando aos crentes de Éfeso, concernente a essa mudança radical. Então Paulo, quando ele vai falar sobre isso, Paulo ele vai trazer essas características que deixam evidente que a pessoa de fato se transformou, ou se renovou, ou se tornou nova criatura em Cristo, como o mesmo Paulo ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que acontece? Aí Paulo nessa lista de evidências que comprovam que uma pessoa de fato teve a transformação aceitando a Cristo e passa agora a viver uma vida em Cristo. Olha o que Paulo diz no verso 27 de Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Agora, vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo de número 2, versículo de número 11, e eu quero aqui fazer a conexão desses dois versículos para fazer a exposição bíblica com esse tema, não deis lugar ao diabo. Então o tema vai falar sobre a legalidade que o diabo tem para se levantar contra a igreja ou contra aqueles que servem a Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. Nós lemos Efésios 4, 27, onde Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Por quê? Verso 11 de 2 Coríntios, capítulo 2. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos ou artimanhas. Paulo está orientando a igreja de Éfeso, os Efésios, e a igreja de Corinto. E fazendo a junção desses dois textos, eu chego à conclusão de que Satanás, ele sempre vai agir onde há uma legalidade. E onde está essa legalidade? Quando lemos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo ele vai dizer que a cédula de culpa que era contra nós foi cravada na cruz. Cédula, documento de dívida impagável. Essa dívida foi paga através do sangue de Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 6,20, foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque os tais pertencem a Deus. Então, dentro desse raciocínio, entendemos que Satanás, ele age dentro de uma legalidade. Vamos ler também, só para a gente ter mais um pouco de base, Apocalipse capítulo 12. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo de número... Versículo 10, Apocalipse 12, 10. Então ouvi a grande voz do céu que dizia: é chegada a hora da salvação, a potestade, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha a segunda parte do Apocalipse 12, 10. Porque já foi lançado fora o acusador diante dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Eu disse no começo do vídeo que o diabo, ele só age dentro de uma legalidade. Eu vou mudar a expressão age, ele reage dentro de uma legalidade. Que legalidade é essa? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Outrora, o homem pecador, distanciado de Deus, ele, como lemos em várias passagens bíblicas, o homem se afastando de Deus, e Deus sempre mostrando desejo e vontade de se aproximar e de se reconciliar com o homem. Nós lemos lá no Salmo 53, versículo 2 e 3, nós lemos no Salmo 14, versículo 2 e 3, nós vemos em Gênesis, capítulo de número 6, o gênero humano indo à decadência. Então, dentro disso, nós entendemos que Satanás, ele age dentro desta legalidade. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que acontece? O pecado é uma legalidade
que Satanás usa para nos acusar e para ter a oportunidade de ter acesso à nossa vida. Isso aqui que eu vou falar é muito sério. Existem pessoas que praticam atos errados que até ignoram por aparentemente não serem atos muito graves. Mas isso, diante de Deus, conta, porque não importa o tamanho, não importa a gravidade, é uma legalidade. Lembrando que Satanás, o diabo, ele acusa nossos irmãos e não o ímpio. Não é ímpio que ele está à procura. Ele está à procura de acusar, de ter legalidade naqueles que servem a Deus. Lembra de Jó? Ele foi se apresentar diante de Deus para acusar Jó de alguma coisa. Então o diabo ele age dentro de uma legalidade. Ou ele tenta agir dentro de uma legalidade. Ele sempre quer trazer, ele sempre apresenta diante de Deus alguma acusação. Lemos o texto de Apocalipse que ele acusava os irmãos dia e noite. Então 24 horas tem acusação sendo apresentadas. Então que legalidade o diabo tem para nos acusar? É quando pecamos, que o pecado ele dá essa legalidade. Ele dá essa legalidade. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso é muito sério, porque existem pessoas que até sabem que o pecado é pecado, mesmo assim praticam, devido às consequências não serem muito graves. Eu vou trazer um alerta para você nesse vídeo, que Satanás, ele acusa, mas tem uma oportunidade de remissão. A Bíblia diz, em Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera, mas aquele que as pratica e as confessam e deixam, alcança misericórdia. Então, baseado em Provérbios, aquele que encobre a transgressão nunca prospera, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu estou indo bem devagar para você entender que o pecado é uma legalidade que Satanás usa para nos acusar. É claro que todo pecado confessado é perdoado, mas e aqueles pecados que não foram confessados? Há quem diga que o único pecado não perdoado é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando um pecado não é confessado, ele fica no mesmo nível de um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, o pecado não confessado é um pecado não perdoado. E a única legalidade que o inimigo tem contra a nossa vida é quando a gente pratica o pecado, acomodamos com o pecado e não confessamos os nossos pecados. Nós lemos em 1 João capítulo de número 1, quando João diz, a partir do versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantendo comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Ainda no capítulo 1 de 1 João, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Agora tenta imaginar no mundo espiritual, quando o homem pratica o pecado, ele não confessa. 24 horas estamos sendo observados. 24 horas estamos sendo monitorados. 24 horas estamos sendo vigiados. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Em Ezequiel, capítulo 18, diz que a alma que pecar,
esta morrerá. No Antigo Testamento, a coisa era mais pesada. Cometia pecado, o juízo vinha na hora. Só que agora nós temos o sangue de Cristo, temos a oportunidade, porque Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto, que tira o pecado do mundo. Todo pecado é perdoado através do sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse vídeo está sendo um alerta, uma exortação, porque a palavra exortar é você animar alguém, você estimular a fé de alguém. Então, baseado nessas informações, eu quero trazer para você nesse vídeo que é muito importante, ou melhor, é de suma importância, você ter a consciência de que a sua atitude deve ser confessada diante de Deus. Não ignore essa legalidade que o inimigo está tendo para entrar na sua vida. É fundamental. Tenta imaginar o mundo espiritual quando o homem pratica um pecado. Paulo, ele classifica a hierarquia das trevas em 4 níveis: principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que esse reino hierárquico das trevas é um reino organizado. Os demônios, cada um tem o seu território para atuar. Os principados, eles atuam em áreas gigantescas, que são os países. As potestades atuam nos estados. Os dominadores atuam nas cidades. E os hostes da maldade atuam nas casas e nos bairros. Então vemos aqui 4 níveis: países, estados, cidades, casas, ruas e bairros. Então essa hierarquia, ela não é desorganizada. Pare para pensar. Eu disse que estamos sendo observados. Todos os dias, demônios apresentam relatório para Satanás. Todos os dias, demônios eles saem do seu domicílio, invadem o planeta Terra para observar o ser humano, em especial aqueles que servem a Deus, aqueles que outrora aceitaram a Cristo, independente da placa de igreja, independente disso. Eles estão a observar e eles trazem relatório todos os dias para que Satanás apresente diante do tribunal celestial uma acusação. E para quebrar essa acusação, para que essa acusação seja inválida, é preciso que haja uma consciência e uma confissão para que a pessoa seja perdoada, para que essa acusação seja inválida. É o que lemos aqui em Efésios 4:27, quando Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Por quê? 2 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 11, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. A vantagem que o diabo pode ter, em alguns casos, é a legalidade, quando a gente peca e não temos consciência de que o nosso pecado precisa ser confessado. Isso é muito sério, porque quando há essa brecha, infelizmente, não tem como ser revogado a não ser que a pessoa confesse. Todo pecado confessado é pecado perdoado. Todo pecado perdoado, não há legalidade para o inimigo entrar. Então que esse vídeo, eu vou até fazer a segunda parte depois com mais profundidade. Então a base legal, a legalidade que o inimigo tem para invadir a nossa vida, em muitos casos, é o pecado que não é confessado. E precisamos ter consciência disso, porque muitas vezes a gente escolhe qual pecado que é mais grave que o outro. Hoje em dia, vivemos em um tempo em que, na atualidade,
As pessoas, ao invés de pregarem o evangelho, elas estão tentando definir qual pecado que é mais pior ou mais grave do que o outro. O pecado ainda é pecado. Então esse vídeo vai servir de alerta para você, que você possa se conscientizar de que Jesus Cristo, ao se entregar na cruz, ele paga toda a dívida. A cédula de culpa que era contra nós foi cravada na cruz quando ele disse: Pai, está consumado, está tudo pago, não tem mais dívida. Aí você pode perguntar, pastor Leonardo, mas Cristo já morreu por nossos pecados. Sim, mas quando a gente aceita Jesus e comete pecado mesmo depois de aceitarmos a Cristo, infelizmente, a pessoa que peca mesmo que aceitou a Cristo, estando na igreja, ela reassina essa cédula de culpa. Ela reassina outrora a dívida que foi paga, a cédula de culpa que era contra nós foi rasgada na cruz, foi cravada na cruz, Jesus dizendo que foi tudo pago. Quando há pecado, mesmo as pessoas que frequentam igrejas, a cédula de dívida ela é reassinada. É como se fosse uma promissória sendo assinada. Então tome muito cuidado, porque o mundo espiritual é muito sério. Ele é real, muito mais real do que o nosso. E há uma gravidade tremenda no mundo espiritual. Não deis lugar ao diabo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre vós. Você que vai assistir esse vídeo, você vai deixar aqui o seu like, vai deixar o seu joinha e você vai se inscrever, porque sempre estarei postando vídeos de exposição bíblica. Que nesse vídeo você possa ter consciência. Deixe seu comentário também. Aí você nos ajuda a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.